Eu sou questionado sobre por que é tão importante o investimento em educação e, de maneira mais específica, o investimento em alfabetização, especialmente a alfabetização de adultos, por exemplo, que na idade certa não passaram pela escola ou não tiveram acesso a todo o processo de alfabetização e letramento. Olha, nós vivemos numa sociedade marcada por um mercado que faz transitar entre pessoas e sociedades bens de consumo e bens de serviço. O trabalho humano, ele é o processo pelo qual nós transformamos a natureza em cultura. Através do trabalho, nós produzimos alimentos, produzimos as condições básicas para a existência e nós produzimos, inclusive, necessidades que, entre aspas, naturalmente não existem. Nós construímos o desejo e a necessidade e construímos igualmente os produtos e serviços para suprirem esses mesmos desejos e essas mesmas necessidades. Não bastasse essa questão de natureza mais filosófica, o trabalho é o meio pelo qual nós conseguimos os recursos necessários para garantir a vida e a dignidade de vida das pessoas, das famílias, das sociedades. No entanto, as sociedades, elas, ao longo do tempo, ao longo da história, foram se tornando complexas, foram se complexificando cada vez mais. E um dos elementos dessa complexidade está diretamente ligado à cultura, ou seja, à intervenção que o ser humano faz sobre si próprio e sobre o seu entorno natural. A cultura, como modificação da natureza, ela tem diversos aspectos, mas um eixo central é a linguagem, ou seja, através da linguagem e dos mecanismos da linguagem, da língua escrita, da língua oral, dos sinais, da arte, da religião, da matemática. A linguagem é o elo de comunicação entre os indivíduos de uma sociedade e é, por assim dizer, a forma pela qual se constrói a sociedade, porque é ela quem faz a amálgama, é ela quem faz o cimento que cola essa sociedade e dá coesão para os indivíduos na vida comunitária. Nesse sentido, aqueles que são alijados do processo de alfabetização, aqueles que não conhecem os mecanismos de letramento, de construção de palavras, de interpretação, de construção de textos, eles estão, portanto, alijados da vida em sociedade e da inserção como sujeitos nessa sociedade. A alfabetização, portanto, ela é mais do que simplesmente conhecer uma codificação específica de uma linguagem específica. É conhecer as regras da linguagem que faz com que os seres humanos vivam em sociedade. Alfabetizar, nesse sentido, é uma espécie de salto de uma vida objetiva para uma vida subjetiva, ou seja, o indivíduo que se torna sujeito das suas próprias ações. Por isso é tão importante no processo de alfabetização, além do letramento, da gramática, da fonética, que são questões técnicas do processo alfabetizador, a questão da leitura crítica da realidade. Ou seja, o texto não é isso posto diante do leitor. O texto é uma possibilidade de relação entre quem escreve e quem lê. O sentido do texto não está exclusivamente no texto, mas na interação daquele que escreve, do que pensa, do momento que vive, das intencionalidades que possui, e do leitor, da leitora, por sua vez, que procura agir e interagir e interpretar aquilo que tem diante de si. Ler e escrever é mais do que conhecer e produzir códigos, é interagir com o mundo, transformá-lo e, de alguma maneira, modificá-lo para melhor.